tutorial, iremos apresentar o PORLEX e ficar a conhecer quais as principais informações que podemos encontrar nesta base de dados lexical. Esta base de dados foi criada no programa Excel e pode ser usada para selecionar conjuntos de palavras, com base em características específicas. O PORLEX contém cerca de 27.000 palavras. Estas palavras, ou entradas lexicais, encontram-se dispostas em linha. Para cada palavra, há 45 tipos de informação que a psicologia cognitiva mostrou serem importantes para o nosso uso da linguagem. Estas informações estão em coluna. Como num dicionário, o ponto de partida de cada entrada lexical é a sua forma escrita, que encontramos aqui na coluna da ortografia. O modo como cada palavra é pronunciada encontra-se sob duas formas. A transcrição fonológica, que registra os fonemas, os sons da linguagem, consoantes e vogais, e a transcrição fonética, que registra os fones com mais detalhe acústico do que a transcrição fonológica. As duas transcrições são feitas com o sistema Unibet, um sistema parecido com o alfabeto fonético internacional. Na transcrição fonológica da palavra caracol, por exemplo, a letra K representa o som Q, o A maiúsculo o som A, o R minúsculo o som R, o O maiúsculo o som O e a letra L o som L. Outra informação disponível diz respeito ao tamanho da palavra, quer em número de letras e em número de sílabas ortográficas, no caso da escrita, quer em número de fonemas e em número de sílabas fonológicas, no caso da fala. Voltando ao exemplo do caracol, esta palavra tem 7 letras, 7 fonemas e 3 sílabas ortográficas e fonológicas. Neste caso, caracol tem o mesmo número de segmentos e de sílabas, quer se considera escrita, quer se considera fala. Mas nem sempre assim é. Em caracolear, por exemplo, o número de sílabas é menor na oralidade, devido à formação do ditongo, e a. O PORLEX também mostra a estrutura silábica das palavras, ou seja, a sua composição em termos do tipo de fonemas que as constituem. Isto é feito com mais detalhe no caso do padrão fonético 2 e com categorias mais gerais no caso do padrão fonético 1. Interessa-nos mais esta última. Para cada palavra, mostra-se a sequência em termos de consoante, vogal e semivogal, marcando as fronteiras de sílaba e a acentuação. A semivogal corresponde à vogal I ou U em ditongos, por exemplo, ai, ou tritongos, por exemplo, aia. Também mostra um fone que geralmente não prestamos atenção e que passa despercebido, a nasal homorgânica. É uma consoante nasal parecida com me ou ne em fim de sílaba, como em pomba ou ponte. É uma variação fonética que não interessa para o sentido, não é um fonema do português. A palavra caracol tem 3 sílabas. As duas primeiras são sílabas CV, consoante vogal. Esta é uma estrutura silábica muito importante no português. Já a sílaba final tem a estrutura CVC. É um padrão mais complexo por conter uma consoante a fechar a sílaba. Neste caso, é o fonema L. Uma sílaba deste tipo é chamada de sílaba complexa e a consoante final é a coda. Na palavra caracolar, a coda da sílaba complexa CVC corresponde ao fonema R. E em floresta, a sílaba CVC encontra-se no meio da palavra, desta vez com o fonema X em coda. Note-se que esta palavra contém também uma outra estrutura silábica complexa, a sílaba flu, de tipo CCV, consoante vogal. Para cada palavra, há também informação sobre a sua morfologia, a categoria gramatical, se é nome, adjetivo, verbo, pronome ou outra. Se é uma palavra de classe aberta, como são os nomes, adjetivos, verbos e alguns tipos de advérbios, ou se é uma palavra de classe fechada, quer dizer, artigos, pronomes, conjunções ou preposições. Tem também informação quanto à acentuação, indicando se a palavra é acentuada na última sílaba, aguda, ou na penúltima, grave, ou na antepenúltima, esdrúxula. A existência de acentos gráficos e da cedilha na palavra escrita encontra-se assinalada na coluna diacríticos. Tem ainda informação sobre o género gramatical, indicando se a palavra é masculina, feminina ou invariante. Por fim, destacamos ainda a informação relativa à frequência da palavra, isto é, se uma determinada palavra é muito usada ou pouco, ou assim.
Há dois tipos de frequência, uma a partir do vocabulário do português fundamental e outra, a partir do léxico multifuncional computurizado do português contemporâneo. A palavra caracol integra apenas o core lex, com uma frequência de 133 ocorrências. É uma frequência relativamente baixa, como podemos ver ao comparar com as palavras cara e só. Além destas variáveis, o Porlex integra várias outras. Para saber mais, pode consultar a secção README do ficheiro Excel. Se preferir, pode contactar o Laboratório de Fala, da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, da Universidade do Porto. Até lá, boas pesquisas com o Porlex.